Você já teve aquele momento em que alguém te humilha na frente de toda a família, pensando que você não tem como se defender? Pois bem, essa é exatamente a história que vou contar para vocês hoje. Uma história sobre aparências, segredos familiares e uma revelação que mudou tudo para sempre. Meu nome é Sarah Mitchell e esta é a história de como o aniversário de 65 anos da minha sogra se tornou o dia em que nossa família nunca mais foi a mesma. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Minha história com a família Henderson começou há 8 anos, quando conheci Michael Henderson em uma cafeteria no centro de Portland. Eu tinha 26 anos na época e trabalhava como analista financeira em uma empresa de consultoria. Michael, então com 28 anos, era professor de história em uma escola local. Não foi exatamente amor à primeira vista, mas havia algo nele que me cativou, sua paixão por ensinar e sua gentileza genuína com todos ao seu redor. Michael vinha de uma família tradicional de classe média alta. Seu pai, Robert Henderson, havia sido engenheiro civil bem-sucedido antes de se aposentar, e sua mãe, Dorothy Henderson, sempre se orgulhou de ser uma dona de casa exemplar. Eles moravam em uma casa vitoriana impressionante no bairro nobre de Lake Oswego, uma propriedade que estava na família há 3 gerações. Desde o primeiro encontro com os pais de Michael, percebi que Dorothy tinha uma opinião muito específica sobre como as coisas deveriam ser. Ela acreditava firmemente que mulheres deveriam priorizar a família acima de tudo, que carreiras eram distrações temporárias, até que as responsabilidades reais da vida chegassem. Para ela, o sucesso de uma mulher se media pela capacidade de manter uma casa impecável, preparar refeições elaboradas e, principalmente, dar netos aos sogros. Eu, por outro lado, sempre fui ambiciosa. Cresci em uma família de classe trabalhadora em Salem, onde meus pais, ambos professores, me ensinaram que educação e independência financeira eram as chaves para uma vida plena. Quando me formei em administração de empresas pela Portland State University, tinha o sonho de abrir minha própria consultoria financeira. Trabalhava longas horas, estudava nos fins de semana para obter certificados adicionais e economizava cada centavo que podia. Dorothy nunca escondeu sua desaprovação em relação ao meu estilo de vida focado na carreira. Durante os jantares de domingo na casa dos Henderson, uma tradição sagrada que nunca podia ser perdida, ela fazia comentários sutis sobre como algumas mulheres modernas perderam o senso de prioridades. Quando Michael e eu nos casamos 2 anos depois de nos conhecermos, ela suspirou durante a cerimônia e murmurou para uma tia: "Espero que ela aprenda o que realmente importa na vida." Os primeiros anos de casamento foram uma constante dança entre manter a paz familiar e preservar minha identidade. Michael era maravilhoso, compreensivo, apoiador dos meus sonhos profissionais e sempre tentava mediar entre mim e sua mãe. Mas eu podia ver que ele estava dividido. Por um lado, ele me amava exatamente como eu era. Por outro, havia sido criado para respeitar e nunca questionar Dorothy. A situação se complicou quando, 3 anos após o casamento, abri minha própria empresa de consultoria financeira. Mitchell Financial Solutions começou pequena, operando do nosso apartamento em Beaverton. Dorothy achou isso inadequado e pouco profissional. Segundo ela, uma mulher casada não deveria brincar de empresaria, quando poderia estar se dedicando a construir uma família de verdade. O que Dorothy não sabia, e que eu guardava como meu maior segredo, era que minha pequena empresa estava prosperando de uma forma que eu jamais havia imaginado. Começando com alguns clientes locais que precisavam de ajuda com planejamento fiscal e investimentos, rapidamente desenvolvi uma reputação por resultados excepcionais.
Minha especialidade era ajudar pequenas empresas familiares a otimizar suas finanças e expandir de forma sustentável. Em 2 anos, tinha uma carteira de 15 clientes regulares. No terceiro ano, eram 40. No quarto ano, precisei alugar pequeno escritório no centro de Portland e contratar 2 assistentes. O que havia começado como sonho estava se tornando uma realidade financeira muito sólida. Enquanto isso, Michael continuava trabalhando como professor. Ele amava o que fazia, mas o salário de educador público em Oregon Now era exatamente generoso. Ganhava cerca de $45.000 por ano. Salário honesto, mas que mal cobria nossas despesas básicas em uma cidade como Portland, onde o custo de vida estava em constante ascensão. Foi por volta desta época que as primeiras dificuldades financeiras começaram a aparecer na família Henderson. Robert, que sempre havia sido o provedor principal, descobriu que seus investimentos de aposentadoria now estavam rendendo como esperado. A combinação de uma economia instável e alguns investimentos mal escolhidos havia reduzido significativamente sua renda passiva. Dorothy, que nunca havia trabalhado fora de casa desde o casamento, de repente se viu enfrentando a realidade de que o estilo de vida ao qual estava acostumada poderia estar em risco. A casa vitoriana, embora linda, exigia manutenção constante e cara. As contas de energia, impostos sobre a propriedade e os custos gerais de manter uma residência daquele porte estavam se tornando fardo. Mas Dorothy era orgulhosa demais para admitir dificuldades financeiras, especialmente para a nora que ela considerava materialista e focada demais em dinheiro. Em vez disso, ela mantinha as aparências, continuando a organizar jantares elaborados, comprando roupas caras e falando sobre investimentos familiares, como se tudo estivesse perfeitamente sob controle. Foi Michael quem me contou sobre os problemas financeiros dos pais. Uma noite, depois de jantar particularmente tenso na casa deles, ele admitiu que estava preocupado. Meu pai está estressado com dinheiro, mas minha mãe não quer ouvir falar em reduzir gastos. Ela acha que admitir dificuldades financeiras seria uma humilhação social. Era irônico. Lá estava eu, a nora materialista, construindo uma empresa bem-sucedida, enquanto a família que me julgava por focar demais em dinheiro estava enfrentando sérios problemas financeiros. Mas o que eles não sabiam era que eu já havia começado a ajudar discretamente. Quando Michael mencionou que seus pais estavam tendo dificuldades para pagar o conserto do telhado da casa, reparo que custaria $15.000, ofereci emprestar o dinheiro. Podemos dizer que você recebeu bônus na escola, sugeri. Michael ficou hesitante, mas eventualmente concordou. Era mais fácil para o orgulho de Dorothy aceitar que o filho havia tido golpe de sorte do que admitir ajuda da nora inadequada. Esse foi o primeiro de muitos empréstimos disfarçados. Ao longo dos 2 anos seguintes, sempre que uma emergência financeira surgia na família Henderson eu encontrava uma forma discreta de ajudar. Quando o cara de Robert precisou de concerto de $4.000, Michael ganhou prêmio de excelência acadêmica. Quando as contas médicas de Dorothy após uma cirurgia de vesícula excederam o que o seguro cobria, Michael vendeu algumas ações que havia herdado de tio distante. A verdade era que minha empresa estava gerando mais de $200.000 por ano em receita líquida. E eu poderia facilmente cobrir essas despesas sem afetar nosso padrão de vida. Mas para Dorothy, eu continuava sendo a nora fracassada que não entendia o que realmente importava na vida. O ponto de ruptura estava se aproximando, e eu nem sequer percebia. Dorothy estava planejando seu aniversário de 65 anos. Uma celebração que ela havia descrito como o evento social do ano. Ela havia alugado o salão principal do Portland Country Club, contratado serviço de catering de primeira linha e convidado mais de 100 pessoas.
incluindo todas as famílias importantes de Lake Oswego. O que eu não sabia era que ela havia decidido usar essa festa como palco para uma humilhação pública que mudaria nossa relação para sempre. Dorothy estava cansada de manter as aparências sobre sua situação financeira e havia escolhido boda expiatório perfeito. Enquanto isso, eu continuava trabalhando diligentemente, expandindo minha empresa e ajudando secretamente a família que me desprezava. Minha vida estava prestes a dar uma guinada dramática, mas eu ainda estava completamente alheia ao que Dorothy estava planejando para esse grande dia. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós ladrões. Agora voltando à história. 1. As semanas que antecederam o aniversário de Dorothy foram furacão de atividade e tensão crescente. Ela havia transformado a organização desta festa em uma missão pessoal, como se fosse provar algo para toda a sociedade de Lake Oswego. Cada detalhe precisava ser perfeito, desde as flores importadas até o menu de 5 pratos elaborado pelo chefe mais caro da cidade. O que mais me intrigava era como Dorothy conseguia financiar tudo isso. Michael havia me contado que seus pais estavam com dificuldades, mas ela parecia estar gastando como se tivesse recursos ilimitados. Quando questionei discretamente meu marido sobre isso, ele deu de ombros. Ela disse que tinha algumas economias guardadas para ocasiões especiais. Você conhece minha mãe? Ela prefere morrer a admitir que não pode pagar por algo. Na verdade, o que eu não sabia na época era que Dorothy havia tomado uma decisão desesperada. Ela havia usado a casa vitoriana como garantia para empréstimo de $30,000, apostando que conseguiria resolver os problemas financeiros da família de alguma forma após a festa. Era risco imenso, mas esse orgulho não permitia uma celebração modesta. 3 semanas antes do evento, Dorothy me convocou para uma reunião familiar em sua casa. Quando cheguei, encontrei-a sentada na sala de estar formal, cercada por catálogos de flores e amostras de tecidos. Robert estava ausente. Havia ido jogar golfe, segundo ela, embora eu suspeitasse que ele estava evitando as discussões sobre os gastos da festa. Sarah, querida, ela comunicou com aquele tom doce e venenoso que eu já conhecia bem. Preciso conversar com você sobre algumas expectativas para meu aniversário. Sentei-me no sofá de veludo azul que ela tanto orgulhava, esperando o que viria a seguir. Dorothy tinha uma habilidade especial para transformar conversas aparentemente cordiais em sessões de constrangimento. Como você sabe, este será um evento muito importante para nossa família. Estarão presentes algumas das pessoas mais influentes de Lake Oswego, o prefeito, o diretor do hospital, várias famílias fundadoras da cidade. É crucial que nossa família cause uma impressão adequada. Ela pausou para tomar gole do chá Earl Grey, que sempre servia em sua porcelana inglesa autêntica. Estive pensando sobre sua situação profissional. Sei que você tem essa pequena empresa de contabilidade. Consultoria financeira, corrigi automaticamente. Ah, sim, claro. De qualquer forma, acho que seria melhor se, durante a festa, você evitasse mencionar isso. As pessoas podem ter a impressão errada sobre nossos valores familiares. Senti o sangue subir ao rosto. Impressão errada, não entendo. Dorothy suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Querida, você deve entender que, em círculos sociais refinados, há certas sutilezas. Uma mulher casada que insiste em brincar de empresaria pode dar a impressão de que o marido não consegue sustentá-la adequadamente. Isso refletiria mal em Michael e, por extensão, em toda a nossa família. A hipocrisia era tão flagrante que quase ri. Lá estava ela, preocupada com impressos,
enquanto havia hipotecado a casa para pagar uma festa extravagante. Dorothy, com todo respeito, minha empresa não é uma brincadeira. É um negócio sério e bem-sucedido. Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Sucesso, querida? Por favor, Michael me contou que você trabalha em casa. O melhor, trabalhava. Agora tem um escritóriozinho em algum lugar do centro. Isso dificilmente se qualifica como sucesso, no sentido tradicional. O que ela não sabia era que meu escritóriozinho ocupava um andar inteiro de um prédio commercial premium, e que EU havia acabado de assinar contratos que garantiriam mais de $300 mil em receita para o próximo ano. Além disso, ela continuou, acho que seria uma excelente oportunidade para você conhecer algumas esposas exemplares. Margaret Patterson, por exemplo. Ela organizou a gala de caridade do hospital que arrecadou $500 mil no ano passado. Ela pode te ensinar muito sobre como uma senhora deve canalizar suas energias. Bem, ela usou nossa casa como garantia para um empréstimo substancial. Disse que era só temporário, que conseguiria repor o dinheiro depois da festa através de conexões sociais. Ele balancou a cabeça. Tenho 68 anos, Sarah. Não posso começar uma nova carreira agora. Meu coração se apertou vendo a vulnerabilidade daquele homem orgulhoso. Robert sempre havia sido gentil comigo, diferentemente de Dorothy. Ele nunca fez comentários desdenhosos sobre minha carreira ou escolhas de vida. Talvez EU possa ajudar de alguma forma, ofereci cautelosamente. Ele olhou para mim com gratidão, mas balancou a cabeça. É muito gentil de sua parte, querida, mas Dorothy jamais aceitaria. Ela tem muito orgulho. Prefiro manter a ilusão de que tudo está sob controle. Foi nesse momento que comecei a entender a profundidade da tragédia que estava se desenrolando. Dorothy não era apenas orgulhosa, ou pretensiosa. Ela estava desesperada. A festa do aniversário havia se tornado sua última cartada para salvar a dignidade social da família, mesmo que isso custasse sua segurança financeira. Enquanto isso, minha empresa continuava prosperando. Naquela semana, fechei um contrato com uma cadeia regional de restaurantes que sozinho me renderia $80 mil. Ironicamente, o dinheiro que Dorothy tanto precisava estava ao alcance dela, na conta bancária da nora que ela desprezava. A tensão em casa também estava aumentando. Michael estava visivelmente estressado, dividido entre a lealdade à mãe e o amor por mim. Ele começou a trabalhar até mais tarde na escola, evitando os jantares de domingo, que haviam se tornado campos de batalha silenciosos. 3 dias antes da festa, Dorothy me ligou com uma última solicitação. Sua voz ao telefone tinha um tom urgente que eu nunca havia ouvido antes. Sarah, preciso que você venha aqui imediatamente. Temos um pequeno problema com os arranjos. Quando cheguei, encontrei-a na cozinha, cercada por listas e calculadoras. Havia lágrimas em seus olhos, embora ela tentasse escondê-las. O que aconteceu? Perguntei. O florista, ele está exigindo pagamento antecipado. Disse que houve um mal-entendido sobre nossos termos de crédito. Sua voz tremulou ligeiramente. E o serviço de catering também está questionando nosso acordo. Percebi que os fornecedores haviam descoberto a situação financeira real dos Henderson e estavam protegendo seus próprios interesses. Dorothy estava há 3 dias de ver sua festa dos sonhos desmoronar por falta de pagamento. Quanto você precisa? Perguntei diretamente. Ela me olhou com uma mistura de desespero e orgulho ferido. Nos é temporário, você entende. Assim que Robert conseguir alguns contratos. Dorothy, quanto? $15 mil, só até a semana que vem.
era exatamente o valor que EU havia ganhado com um único cliente naquele mês. Poderia transferir o dinheiro imediatamente, sem afetar em nada minhas finanças pessoais. Eu posso emprestar, disse simplesmente. Por um momento, vi gratidão genuína em seus olhos. Depois, como uma cortina caindo, sua expressão endureceu novamente. De onde uma consultora teria $15,000 disponíveis? A pergunta estava carregada de suspeita e desdém. Mesmo em desespero, Dorothy não conseguia aceitar que a nora que ela considerava inadequada pudesse ter recursos financeiros significativos. Tenho minhas economias, respondi, omitindo deliberadamente a verdade sobre o tamanho real do meu sucesso empresarial. Ela assentiu relutantemente, mas vi que algo havia mudado em sua expressão, uma nova determinação misturada com algo que parecia ressentimento. O que eu não sabia era que Dorothy havia interpretado minha capacidade de emprestar $15,000 como evidência de que ele estava escondendo dinheiro de Michael. Em sua mente distorcida pelo estresse e orgulho ferido, isso apenas confirmava suas suspeitas de que eu era uma esposa inadequada e potencialmente desonesta. A festa estava salva, mas eu havia inadvertidamente plantado as sementes da humilhação pública que estava por vir. A conversa com Michael naquela noite foi uma das mais tensas do nosso casamento. Quando ele chegou em casa, eu já havia preparado todos os documentos financeiros da minha empresa espalhados na mesa da sala de jantar, extratos bancários, contratos com clientes, relatórios de lucros e perdas dos últimos 3 anos. Sarah, o que é tudo isso? Perguntou Michael, parando na entrada da sala como se estivesse vendo algo proibido. Sente-se, Michael. Está na hora de você saber exatamente quem você se casou. Durante os próximos 45 minutos, mostrei para meu marido uma realidade que ele não fazia ideia que existia. Mitchell Financial Solutions Now era apenas uma pequena consultoria, como sua mãe insistia em chamar. Era uma empresa que havia faturado $450,000 no ano anterior, com projetos de alcançar $500 milhão no ano atual. Isso é real? Michael pegou um dos extratos bancários com um mouse tremendo. Sarah, você está me dizendo que nossa conta conjunta representa apenas uma fração do que você realmente ganha? A conta conjunta recebe o equivalente ao seu salário, expliquei pacientemente. Pensei que seria mais confortável para você se mantivéssemos uma aparência de contribuições equitativas para as despesas domésticas. O resto eu invisto de volta na empresa ou eu mantenho em contas separadas para emergências e investimentos de longo prazo. Michael ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. Finalmente, ele levantou os olhos para mim com uma expressão que misturava admiração, confusão e algo que parecia vergonha. Por que você nunca me contou? Porque sua família deixou muito claro desde o início que mulheres que focam demais em dinheiro são problemáticas. Porque sua mãe me trata como se minha carreira fosse hobby inconveniente. Porque pensei que seria mais fácil manter a paz familiar se eu simplesmente ficasse quieta sobre meu sucesso. E os bônus que eu recebi, as vendas de ações, era o momento da verdade. Vieram de mim, Michael, todos eles. Nos últimos 2 anos, transferi discretamente mais de $40 mil para cobrir emergências da sua família. O telhado, o carro do seu pai, as contas médicas da sua mãe, tudo foi pago com dinheiro que eu ganhei. Michael afundou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Meu Deus, Sarah. Minha mãe, todas as coisas que ela disse sobre você. Sobre eu não entender valores familiares? Sobre priorizar dinheiro? Sobre não contribuir adequadamente para nossa família? Eu não conseguia esconder a amargura na minha voz. Michael, enquanto sua mãe me criticava por trabalhar demais, eu estava literalmente pagando para manter o estilo de vida dela. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Como pudemos deixar isso chegar a esse ponto?
Porque você e eu fomos cúmplices em manter uma mentira que protegia o ego dela, respondi. Mas minha voz se suavizou ao ver o verdadeiro arrependimento no rosto do meu marido. Michael, não estou brava com você. Estou brava com a situação. Estou cansada de ser tratada como um peso morto financeiro pela mulher cuja conta de luz eu pago indiretamente. Michael ficou quieto por vários minutos, folheando os documentos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de determinação. O que você quer fazer? Quero que sua mãe saiba a verdade. Toda ela. Na festa? Na festa. A expressão de Michael mudou para algo entre terror e fascinação mórbida. Sarah, você entende que isso vai causar um escândalo massivo? Minha mãe convidou metade da elite social de Lake Oswego. Se você revelar isso publicamente, ela nunca vai te perdoar. Nossa família nunca mais vai ser a mesma. Olhei para meu marido. Este homem gentil que havia passado a vida inteira tentando manter a paz, evitando confrontos, protegendo os sentimentos de todos ao custo da verdade. Michael, nossa família já não é a mesma. Sua mãe me humilhou hoje de uma forma que eu não vou simplesmente engolir e fingir que não aconteceu. O que exatamente você está planejando? Respirei fundo. Ainda estou decidindo. Mas quero que você saiba que, independentemente do que eu escolher fazer, vai ser com base na verdade. Não vou mentir, não vou exagerar, não vou inventar nada. Vou simplesmente parar de esconder quem eu realmente sou e o que eu realmente contribuo para esta família. Michael assentiu lentamente. Você tem meu apoio. Qualquer coisa que decidir fazer, você tem meu apoio total. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Dorothy ligava diariamente com atualizações urgentes sobre a festa, sempre arranjando uma forma de inserir comentários depreciativos sobre minha contribuição para a família. Enquanto isso, comecei discretamente a investigar a real situação financeira dos Henderson. O que descobri foi ainda pior do que Michael havia indicado. Através de contatos no setor bancário, uma das vantagens de ter clientes bem conectados, soube que Robert e Dorothy estavam a apenas 2 pagamentos em atraso de entrarem em processo de execução hipotecária. Elas haviam refinanciado a casa 3 vezes nos últimos 5 anos, retirando equity cada vez para manter as aparências. Além disso, Dorothy havia acumulado mais de $30 mil em dívidas de cartão de crédito, a maioria gasta em roupas de grife, joias e produtos de beleza. Ela estava literalmente comprando uma ilusão de prosperidade com dinheiro que não possuía. A festa de aniversário não era apenas uma demonstração de status, era o canto do cisne financeiro da família Henderson. Depois daqueles $75 mil, eles estariam financeiramente arruinados. No entanto, o aspecto mais perturbador da minha investigação foi descobrir que Dorothy havia mentido para várias pessoas sobre a origem do dinheiro para a festa. Para algumas amigas, ela havia inventado que Robert havia feito um investimento particularmente lucrativo. Para outras, ela sugeriu que Michael havia recebido uma herança inesperada de um parente distante. Mas para um grupo seleto de mulheres, incluindo Margaret Thompson, a rainha não oficial da Sociedade de Lake Oswego, Dorothy havia contado uma versão especialmente cruel, que ela estava, finalmente conseguindo ensinar responsabilidade financeira para a nora e que eu havia concordado em contribuir financeiramente para a festa como forma de aprender sobre valores familiares. Quando soube disso através de Margaret, que ironicamente era cliente da minha empresa, senti uma fúria fria que nunca havia experimentado antes. Dorothy não estava apenas mentindo sobre a situação. Ela estava ativamente reescrevendo a narrativa para me fazer parecer como uma espécie de projeto de caridade familiar. Foi então que meu plano se cristalizou. Durante o fim de semana anterior à festa, passei horas no meu escritório preparando uma apresentação. Não uma apresentação de slides corporativa comum,
algo muito mais elaborado. Contratei Jenny Walsh, uma designer gráfica freelancer que havia trabalhado comigo em materiais promocionais, para criar algo visualmente impactante. Sarah, Jenny disse quando expliquei o que queria, isso é intenso. Você tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa na minha vida. O que criamos foi uma linha do tempo visual dos últimos 2 anos da família Henderson. De um lado, mostrava todos os eventos afortunados, que haviam permitido que eles mantivessem esse estilo de vida. Os bônus de Michael, as vendas de Acos, os prêmios inesperados. Do outro lado, mostrava a correspondente trajetória financeira ascendente da Mitchell Financial Solutions. Mas o elemento central da apresentação era uma análise de contribuições financeiras familiares. Sem violar nenhuma lei de privacidade, todos os números eram baseados em informações que Michael havia me fornecido voluntariamente. A apresentação demonstrava claramente que, nos últimos 2 anos, eu havia contribuído mais para o bem-estar financeiro da família Henderson do que qualquer outro membro, incluindo Robert e sua aposentadoria. E você vai apresentar isso como? Perguntou Jenny. Como um brinde de aniversário, respondi com um sorriso que provavelmente parecia mais predatório do que festivo. Uma celebração da família Henderson e de tudo que conseguimos construir juntos. Jenny riu nervosamente. Lembra-me para nunca entrar do seu lado ruim. A semana da festa passou como um borrão. Dorothy estava em estado de euforia nervosa, ligando constantemente para confirmar detalhes de última hora. Robert estava visivelmente estressado, mas tentando manter uma fachada de entusiasmo. Michael, que agora sabia de tudo, estava dividido entre admiração pela minha coragem e terror pelas consequências. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou na manhã da festa, enquanto eu escolhia meu vestido. Escolhi um vestido azul marinho, elegante mas conservador. Algo que projetasse competência profissional, sem parecer muito ostentoso. Michael, sua mãe decidiu usar esta festa como palco, para me humilhar publicamente. Pelo que eu sei, ela pretende anunciar que estou finalmente aprendendo sobre responsabilidade familiar ou algo do tipo. Como você sabe disso? Porque Margaret Thompson me contou. Aparentemente, sua mãe está espalhando para todo mundo que esta festa é uma espécie de lição de vida para mim. Michael fez uma careta. Isso soa exatamente como algo que ela faria. Então ela vai ter sua oportunidade de dar uma lição sobre responsabilidade familiar, respondi, terminando de aplicar meu batom. Só que talvez não seja a lição que ela estava esperando dar. O Portland Country Club estava deslumbrante naquela noite de sábado. Dorothy havia realmente conseguido criar um evento digno de revista. Arranjos florais exuberantes em tons de dourado e branco, mesas elegantemente postas com cristais importados, e uma iluminação suave que fazia o salão principal parecer algo saído de um conto de fadas. Quando Michael e eu chegamos às 7 horas, o valet já estava lidando com uma fila de carros de luxo, BMWs, Mercedes, alguns Teslas e até mesmo um Maserati que reconheci como pertencente aos Morrison, uma família que Dorothy sempre tentava impressionar. O estacionamento parecia uma exposição de automóveis de alto padrão. Jesus, murmurou Michael, observando a opulência ao nosso redor. Ela realmente não poupou gastos. $75,000, respondi baixinho, ajustando minha pequena bolsa de mão que continha um pendrive com minha apresentação. Para ser exata, Dorothy nos recebeu na entrada como uma verdadeira rainha em seu reino. Ela usava um vestido de gala dourado que custava facilmente $3,000. Reconheci como sendo da coleção mais recente, de um designer que várias das minhas clientes mais abastadas adoravam.
Suas joias eram igualmente impressionantes. Conjunto de pérolas e diamantes que não havia visto antes. Michael, querido, Sarah. A diferença no tom com que ela pronunciou nossos nomes era gritante. Michael recebeu beijo caloroso em ambas as bochechas, enquanto eu ganhei aceno de cabeça frio e sorriso que não chegava aos olhos. Mai, você está radiante, disse Michael, genuinamente admirado. A festa está incrível. Obrigada, meu filho. Quando se tem padrões elevados, o resultado sempre mostra. Ela olhou significativamente para mim enquanto dizia isso. Algumas pessoas podem não entender a importância de manter certas tradições familiares, mas felizmente os Henderson sempre souberam como fazer as coisas direito. Primeiro golpe da noite. Respirei fundo e sorri docemente. Realmente impressionante, Dorothy. Deve ter custado uma fortuna organizar algo tão elaborado. Seus olhos brilharam com algo que parecia malícia. Oh, dinheiro bem gasto nunca é problema quando se trata de família. Algumas pessoas podem não entender isso, mas para nós, investir na família sempre foi prioridade. Michael me apertou o braço discretamente. Sinal de aviso para que eu não revidasse ainda. Mas eu não estava nervosa. Na verdade, estava extremamente calma, quase serena. Talvez porque soubesse exatamente o que estava por vir. Os convidados começaram a chegar em ondas. Primeiro vieram os parentes mais próximos, irmão de Dorothy, cunhadas, primos diversos. Depois, a elite social de Lake Oswego, os Thompson, os Morrison, os Whitfield, os Berkeley. Margaret Thompson, em particular, cumprimentou Dorothy com efusividade teatral. Dorothy, querida, que festa magnífica! Você realmente se superou desta vez, exclamou Margaret, usando tom que soava ligeiramente condescendente para meus ouvidos treinados em dinâmicas sociais complexas. Obrigada, Margaret. Você sabe como é importante celebrar as ocasiões especiais adequadamente, respondeu Dorothy, lançando outro olhar significativo na minha direção. Enquanto circulava pelo salão, conversando educadamente com os convidados, fui percebendo algo interessante. Muitas das pessoas presentes eram clientes, ou conhecidos profissionais meus. Os Thompson eram clientes há 3 anos. Os Berkeley haviam me contratado no ano anterior para reestruturar o portfólio de investimentos da família. Até mesmo o Dr. Stevens, o médico cardiologista que cuidava de Robert, havia procurado meus serviços para planejamento de aposentadoria. O que isso significava era que pelo menos 20% dos convidados sabiam exatamente quem eu era profissionalmente. E sabiam que Mitchell Financial Solutions estava longe de ser uma consultoria de alguns trocados, como Dorothy gostava de dizer. Sarah, que surpresa vê-la aqui, disse William Thompson se aproximando com sua esposa. Não sabia que você fazia parte da família Henderson. Sou casada com Michael há 8 anos, respondi, sorrindo. Incrível! Dorothy nunca mencionou que sua nora era a famosa Sarah Mitchell da Mitchell Financial Solutions, comentou Patricia Thompson. Você salvou nossos investimentos em 2022. Se não fosse por seus conselhos sobre diversificar. Notei que Dorothy, que estava conversando com grupo próximo, havia parado de falar e estava, obviamente, escutando nossa conversa. Sua expressão estava começando a mostrar sinais de confusão. Oh, vocês se conhecem? Dorothy se intrometeu na conversa, seu sorriso ficando ligeiramente forçado. Conhecemos Sarah há anos, explicou William. Ela é nossa consultora financeira, uma das melhores da região, diria eu. Que sorte você teve ao ganhar numa nora tão bem-sucedida nos negócios? O silêncio que se seguiu foi quase audível. Dorothy abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente tentando processar esta informação. Finalmente, ela deu uma risada nervosa. Ah, sim, claro. Sarah e sua.
Pequena empresa. Muito. Dedicada ao trabalho, nossa Sarah. Patricia Thompson franziu a testa. Pequena empresa? Dorothy, a Mitchell Financial Solutions é uma das consultorias de crescimento mais rápido do Oregon. Sarah foi entrevistada pela Portland Business Journal no mês passado. Desta vez, Dorothy ficou genuinamente sem palavras. Aproveitei o momento de silêncio para me despedir educadamente e seguir para outra parte do salão, deixando-a lidando com as implicações do que havia acabado de descobrir. Durante a próxima hora, situações similares se repetiram por todo o salão. Convidado após convidado, reconhecia-me como uma profissional de sucesso, fazendo comentários sobre minha empresa, meus resultados, minha reputação no setor financeiro. Cada entrado deixava Dorothy mais pálida e mais confusa. E eu podia ver o exato momento em que a realidade começou a se cristalizar em sua mente. Durante uma conversa com O.S. Morrison sobre investimentos imobiliários, Beverly Morrison mencionou casualmente: Sarah nos ajudou a financiar nossa nova propriedade em Bend. Sem sua estrutura fiscal, não teria sido possível. Dorothy me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Estrutura fiscal? Oh sim, continuou Beverly, alheia a atenção crescente. Sarah tem uma habilidade incrível para encontrar oportunidades de economia fiscal que outros consultores não veem. Nossa poupança anual aumentou em 40% desde que começamos a trabalhar com ela. Foi então que Dorothy me puxou para um canto relativamente privado do salão, seus olhos ardendo com uma mistura de raiva e incredulidade. O que exatamente está acontecendo aqui? Ela sussurrou intensamente. Essas pessoas estão falando sobre você como se você fosse... Como se fosse... Uma empresaria bem-sucedida? Completei calmamente. Porque eu sou Dorothy. Mas você... Sua empresa... Você disse que era apenas... Eu nunca disse que era apenas alguma coisa. Você assumiu. Você decidiu que minha carreira não era importante sem nunca se dar ao trabalho de perguntar o que eu realmente fazia. Seus olhos se estreitaram. Você deliberadamente me enganou? E eu deliberadamente evitei me gabar sobre meu sucesso para manter a paz familiar. Há uma diferença. Por quanto tempo? Por quanto tempo o quê? Por quanto tempo você esteve mentindo para esta família sobre quem você realmente é? A ironia da situação era quase cômica. Lá estava Dorothy, me acusando de mentir, enquanto estava cercada por $75.000 de opulência que ela não podia pagar, usando joias compradas com cartão de crédito, em uma festa financiada indiretamente pelo dinheiro da consultoria de alguns trocados que ela tanto desprezava. Dorothy, respondi com uma calma que parecia estar irritando-a ainda mais, eu nunca menti para você. Simplesmente não corrigi suas suposições incorretas. E Michael? Michael sabe? Michael sabe de tudo agora. Ela olhou ao redor do salão, claramente procurando seu filho. Michael estava conversando com seu primo favorito perto do bar, rindo de alguma piada. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou discretamente. Nosso sinal combinado de que estava tudo bem. Nós vamos ter uma conversa após esta festa, Dorothy disse entre dentes cerrados. Na verdade, respondi, verificando discretamente meu relógio, acho que vamos ter essa conversa durante a festa. Antes que ela pudesse perguntar o que eu queria dizer, a banda parou de tocar, e o mestre de cerimônias, um amigo da família que Dorothy havia contratado para conduzir O.S. Brins, bateu no microfone para chamar a atenção. Damas e cavalheiros, se pudessem se reunir ao redor do palco, a família Henderson gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais nesta noite tão especial. Dorothy se endireitou, um sorriso automaticamente se formando em seu rosto, enquanto ela se dirigia para o centro das atenções. Este era seu momento, a oportunidade de brilhar diante de toda a sociedade de Lake Oswego, de mostrar como uma verdadeira matriarca comandava sua família. O que ela não sabia era que eu havia conversado com o mestre de cerimônias mais cedo na noite.
E que, após esse discurso tradicional de agradecimento, haveria uma surpresa especial preparada por Sua Nora. O momento da verdade estava finalmente chegando. Os convidados se reuniram em um semicírculo elegante ao redor do pequeno palco que havia sido montado especialmente para os discursos da noite. Dorothy caminhava em direção ao microfone com a postura de uma rainha, ombros eretos, queixo levantado, sorriso radiante. Este era claramente o momento que ela havia antecipado durante semanas. Robert a acompanhou até o palco, embora sua expressão estivesse visivelmente tensa. Ele sabia melhor do que ninguém o custo real daquela noite e as consequências financeiras que viriam depois. Michael se posicionou discretamente perto de mim, nossa estratégia silenciosa alinhada. Meus queridos amigos e família, Dorothy comunicou, sua voz projetando-se claramente pelo sistema de som. Que noite mágica esta tem sido! Olho para todos vocês, pessoas que fizeram parte da nossa jornada, que compartilharam nossas alegrias e nos apoiaram através dos desafios. E sinto meu coração transbordando de gratidão. Houve aplausos educados. Dorothy estava em seu elemento. Cada palavra cuidadosamente escolhida para projetar elegância e prosperidade. 65 anos, ela continuou tocando dramaticamente seu colar de pérolas. 6 décadas e MIA, de uma vida construída sobre valores sólidos, princípios familiares inabaláveis, e a compreensão de que algumas coisas, tradição, dignidade, responsabilidade familiar, são mais importantes que qualquer tendência moderna. Senti meu estômago se contrair. Ela estava indo exatamente na direção que eu havia antecipado. Robert e eu tivemos a sorte de construir não apenas uma família, mas um legado. Ensinamos nosso filho Michael sobre a importância do trabalho honesto, da dedicação à comunidade, dos valores que realmente importam na vida. Sua voz se elevou ligeiramente, ganhando um tom quase sermonizador. E hoje, ela fez uma pausa dramática, seus olhos varrendo a audiência antes de pousarem diretamente em mim. Hoje, quero reconhecer publicamente como nossa família está crescendo e evoluindo. Como estamos aprendendo uns com os outros. Aqui vem, pensei. Minha nora, Sarah, veio de um background muito diferente do nosso. Ela foi criada com diferentes prioridades. Por muito tempo, confesso que me preocupei com seu foco excessivo em carreira, sua relutância em abraçar verdadeiramente as responsabilidades familiares. O silêncio no salão estava se tornando desconfortável. Alguns convidados trocavam olhares confusos, especialmente aqueles que me conheciam profissionalmente. Mas estou feliz em anunciar, Dorothy continuou, seu sorriso se tornando quase predatório, que finalmente estamos fazendo progresso real. Sarah está começando a entender que família vem primeiro. De fato, ela contribuiu significativamente para o sucesso desta noite, mostrando que está finalmente aprendendo sobre responsabilidade familiar e a importância de investir nas pessoas que amamos. Margaret Thompson franziu a testa visivelmente. William Thompson sussurrou algo para sua esposa que fez os olhos dela se arregalarem. Outros convidados que me conheciam profissionalmente começaram a parecer genuinamente confusos. Então, quero fazer um brinde. Dorothy ergueu sua taça de champanhe, à família Henderson, aos valores que nos definem e ao crescimento pessoal que acontece quando paramos de focar apenas em nós mesmos e começamos a pensar no bem maior da família. Houve aplausos hesitantes e confusos. Dorothy bebeu de sua taça com satisfação evidente, claramente acreditando que havia acabado de marcar um ponto devastador contra mim publicamente. O mestre de cerimônias retomou o microfone. Obrigado, Mrs. Henderson, por essas palavras tocantes. E agora, temos uma surpresa especial.
Sarah Mitchell gostaria de fazer uma apresentação especial em homenagem à família Henderson. Dorothy se virou para mim com uma expressão de puro choque. Ela claramente não estava esperando por isso. Uma apresentação? Ela repetiu no microfone, esquecendo que ainda estava sendo amplificada para todo o salão. Obrigada, Dorothy, por essas palavras esclarecedoras. Comecei caminhando calmamente em direção ao palco. Minha voz estava firme, meu coração surpreendentemente calmo. Acho que este é realmente o momento perfeito para uma conversa sobre família, responsabilidade e contribuições. Entreguei meu pendrive para o técnico de audiovisual, que havia contratado discretamente mais cedo. Em segundos, uma tela grande desceu do teto e um projetor se acendeu. Damas e cavalheiros, anunciei, gostaria de compartilhar com vocês uma pequena apresentação sobre a família Henderson e nossa jornada financeira dos últimos anos. Dorothy ficou pálida. Sarah, o que você está fazendo? Exatamente o que você pediu, respondi serenamente. Uma demonstração de responsabilidade familiar. O primeiro slide apareceu na tela. A família Henderson. Uma história de sucesso conjunto. Havia fotos familiares, mas também um gráfico elegante, mostrando uma linha temporal dos últimos 3 anos. Como Dorothy mencionou, comecei, família é sobre apoio mútuo, sobre contribuir para o bem comum, sobre estar presente quando necessário. Cliquei para o próximo slide. Então, vamos examinar algumas das formas pelas quais nossa família se apoiou mutuamente recentemente. O slide mostrava eventos familiares significativos, 2022 to 2024, com uma lista de itens. Reparo do telhado -$15. Concerto do carro de Robert -$4. Conta médica de Dorothy -$8.500. Emergência de encanamento -$2.500. Reforma da cozinha -$12. Estes foram alguns dos desafios financeiros que nossa família enfrentou juntos nos últimos anos, expliquei calmamente. E como Dorothy sempre diz, família é sobre apoio mútuo. Dorothy estava agora visivelmente tremendo. Sarah, para com isso imediatamente. O interessante, continuei, ignorando sua interrupção, é examinar como esses desafios foram superados. Cliquei para o próximo slide. A tela mostrou agora fontes de financiamento, versão oficial versus realidade. De um lado, havia uma lista. Bônus de Michael. Venda de Acois. Prêmio por excelência acadêmica. Herança de parente distante. Do outro lado, gráfico simples mostrando depósitos da conta da Mitchell Financial Solutions. O silêncio no salão era ensurdecedor. Veja, expliquei, minha voz ainda calma e educada. Dorothy está absolutamente certa sobre responsabilidade familiar. Durante os últimos 2 anos, nossa família investiu aproximadamente $42.000 em emergências e melhorias domésticas. William Thompson estava olhando para a tela com a boca aberta. Margaret Morrison havia colocado a mão sobre o peito em choque óbvio. Mas aqui está a parte interessante sobre transparência familiar, continuei, clicando para o próximo slide. Vamos examinar as verdadeiras contribuições financeiras de cada membro da família. O novo slide mostrava gráfico de pizza simples. Contribuições financeiras familiares Henderson 2022 to 2024. A maior fatia, representando 67% do total, estava marcada como Sarah Mitchell, Mitchell Financial Solutions. As outras fatias eram significativamente menores. Dorothy fez som que estava entre gemido e grito sufocado. Dorothy tem razão, disse, virando-me para encará-la diretamente. Responsabilidade familiar é crucial. É por isso que, quando soube que vocês estavam enfrentando dificuldades financeiras, discretamente comecei a contribuir. Não porque vocês me pediram.
Vocês nunca teriam pedido a Nora materialista, mas porque acredito em família. Cliquei por slide final. Este mostrava o logo da Mitchell Financial Solutions e algumas estatísticas impressionantes. Faturamento anual, $450. Clientes ativos, 73. Taxa de crescimento, 340% em 3 anos. Funcionários, 8. Veja, Dorothy, você estava certa sobre uma coisa. Eu realmente não entendia valores familiares quando me casei com Michael. Eu pensava que valores familiares significavam honestidade, apoio mútuo e reconhecimento das contribuições de cada pessoa. Minha voz começou a carregar uma leve ironia, embora mantivesse o tom respeitoso. Mas você me ensinou que valores familiares reais significam algo diferente. Significam manter aparências, significam nunca admitir fraqueza. Significam permitir que uma pessoa seja constantemente diminuída e humilhada, desde que isso preserve o ego de outros. Dorothy tentou falar, mas nenhum som saiu. Então, quero fazer meu próprio brinde, anunciei, pegando uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passou. A Dorothy Henderson, que me ensinou que posso ser uma empresaria bem-sucedida, uma esposa amorosa e uma contribuinte financeira significativa para esta família, e ainda assim ser chamada de fracassada por alguém cujas contas EU pagou discretamente há 2 anos. O choque no rosto dos convidados era visível. Margaret Thompson estava claramente tentando não rir. Dr. Stevens estava balancando a cabeça em descrenca. Os Thompson estavam sussurrando intensamente entre si. E finalmente, adicionei, brinde especial a esta festa magnífica, que custou exatamente $75 mil que a família Henderson now possui, financiada por cartões de crédito, que serão pagos indiretamente pela consultoria de alguns trocados que Dorothy tanto despreza. Dorothy desmoronou. Literalmente. Suas pernas falharam e ela precisou se apoiar em Robert para não cair. O rosto dela havia passado do pálido para um vermelho profundo de vergonha e raiva. Como você se atreve? Ela finalmente conseguiu sussurrar. Como eu me atrevo? Repeti, colocando minha taça na mesa mais próxima. Dorothy, como você se atreveu a me humilhar publicamente por 8 anos, enquanto eu secretamente financiava o estilo de vida que você usava para me humilhar? O salão estava em silêncio absoluto. Mesmo a banda havia parado de tocar. Todo o olho estava alternando entre mim e Dorothy, como espectadores de um acidente de carro em câmera lenta. Robert finalmente encontrou sua voz. Sarah, ele disse baixinho. Nozzy, nunca soube, se soubéssemos. Vocês sabiam, respondi gentilmente, mas firmemente. Talvez não dos detalhes específicos, mas vocês sabiam que o dinheiro estava vindo de algum lugar. E escolheram não perguntar, porque era mais confortável manter a ilusão. Michael se aproximou do palco e estendeu sua mão para mim. Acho que está na hora de irmos para casa, ele disse calmamente. Peguei sua mão e desci do palco. Conforme passávamos pelos convidados em direção à saída, pude ouvir fragmentos de conversas sussurradas. Nunca soube que ela era tão bem-sucedida. Dorothy sempre falou como se... $75 mil? Meu Deus! Coitada da Sarah aguentar isso por anos. Na porta de saída, Margaret Thompson me interceptou. Sarah, querida, ela disse, pegando minha mão, espero que você saiba que nem todos nos fomos enganados pelas percepções equivocadas de Dorothy sobre você. Sorry para ela. Obrigada, Margaret. Significa muito. Quando finalmente chegamos ao carro, minha adrenalina estava começando a baixar. Michael me abracou firmemente antes de abrir a porta do passageiro. Você está bem? Ele perguntou. Melhor do que estive em anos, respondi honestamente. Conforme saíamos do estacionamento do Country Club,
Olhei pelo retrovisor uma última vez. Através das janelas grandes do salão, podia ver Dorothy ainda parada no palco, cercada por convidados que claramente não sabiam se deviam consolá-la ou confrontá-la. A verdade havia finalmente sido dita, e por mais doloroso que fosse, sentia-me livre de uma forma que não experimentava há 8 anos. O silêncio no nosso carro durante os primeiros 15 minutos de viagem foi quase meditativo. Michael dirigia com cuidado extra, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o frágil equilíbrio emocional que ambos estávamos tentando manter. E eu olhava pela janela, observando as luzes de Portland passarem em um borrão dourado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Foi o telefone de Michael que quebrou nossa bolha de tranquilidade. O aparelho começou a tocar insistentemente no painel do carro, mostrando Robert Henderson na tela. Não atenda, murmurei automaticamente. Tenho que atender, Michael respondeu, apertando o botão do viva voz. Oi, pai? A voz de Robert veio através do alto-falante, tensa e quebrada. Michael, S.U. menino. Onde vocês estão? S.U. mãe está. Ela está tendo uma crise. Os paramédicos estão aqui. Meu estômago despencou. Paramédicos? Sarah! A voz de Robert soou surpreendida ao perceber que eu estava ouvindo. Sarah, minha filha, nós precisamos conversar. Mas primeiro, Dorothy está passando mal. Pressão alta, palpitacos. O médico disse que há uma crise de ansiedade severa. Michael imediatamente começou a dar MIA volta no carro. Estamos voltando, pai. Não, Robert disse rapidamente. Não, venham agora. O médico disse que ela precisa se acalmar primeiro. E, francamente, sua voz falhou por um momento. Francamente, ver Sarah agora pode piorar a situação dela. A culpa atingiu meu peito como um punhal. Robert, eu não queria que ela ficasse doente. Eu só queria. Sarah, pare! A voz de Robert se suavizou consideravelmente. Pare de se culpar! O que aconteceu hoje? Minha filha, você tinha todo o direito de se defender. Dorothy, nós fizemos coisas terríveis com você durante todos esses anos. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Esta era a primeira vez que Robert havia reconhecido abertamente o tratamento que recebi da família. Pai, Michael interrompeu, o que está acontecendo na festa agora? Robert soltou um riso amargo. A festa acabou, filho. A maioria dos convidados foi embora. Alguns ficaram para ajudar com a confusão, mas... Jesus, Michael, os comentários que estão sendo feitos. Margaret Thompson está dizendo para qualquer que escute que Dorothy sempre foi uma, quote, mulher invejosa, disfarçada de tradicionalista. Isso me fez engasgar entre um riso e um soluço. E os custos? Perguntei hesitantemente. A conta da festa? Outro silêncio pesado. Sarah, nós vamos ter que conversar sobre isso. Sobre tudo. Mas não hoje. Hoje, só preciso cuidar da sua sogra e tentar processar o que aconteceu. Depois que Robert desligou, Michael e eu dirigimos em silêncio até nosso apartamento em Beaverton. Quando finalmente chegamos em casa, nos sentamos na sala de estar como dois sobreviventes de um furacão, tentando avaliar os danos. Você se arrepende? Michael perguntou depois de um longo tempo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de Dorothy ter passado mal. Eu me arrependo de ter acontecido publicamente. Mas me arrependo de ter finalmente falado a verdade? Não, Michael. Não me arrependo. Ele assentiu lentamente. Ela fez isso consigo mesma, Sarah. 8 anos de humilhar-nos constantes, de tentar te diminuir, de mentir sobre nossas finanças familiares. Isso não foi culpa sua. Meu telefone começou a tocar. Primeiro foi Jenny Walsh, a designer que havia criado minha apresentação. Sarah, meu Deus, como foi? Conseguiu usar a apresentação? Consegui, respondi com um riso cansado. Digamos que foi efetiva.
Preciso dos detalhes. Estou morrendo de curiosidade. Mas antes que pudesse responder adequadamente, outro telefonema entrou. Margaret Thompson. Sarah, querida, espero que não me considere intrometida, mas precisava ligar. O que aconteceu hoje? Bem, digamos que há muito tempo suspeitávamos que Dorothy não estava sendo completamente honesta sobre várias coisas. Margaret, obrigada por ligar, mas... Não, querida, me deixe terminar. William e eu conversamos a caminho de casa, e queremos que você saiba que o que Dorothy fez foi inexcusável. Além disso, sua voz ganhou tom mais conspiratório. Você deve saber que ela não foi discreta sobre os problemas financeiros da família. Várias de nós já suspeitávamos há meses. Isso me pegou de surpresa. Vocês sabiam? Honey, quando alguém de repente cancela 3 viagens seguidas por Spa, para de comprar na Nordstrom e começa a servir vinho inferior nos jantares familiares, a gente percebe. Nós só não sabíamos que você estava secretamente ajudando a mantê-la à tona. Depois de desligar com Margaret, os telefonemas continuaram. Patricia Thompson ligou para expressar solidariedade. Dr. Stevens ligou para verificar se eu estava bem emocionalmente. Até mesmo Beverly Morrison, que normalmente mal falava comigo, ligou para dizer que sempre soube que havia mais em você do que Dorothy deixava transparecer. A cada ligação, ficava mais claro que a revelação de hoje havia sido o rompimento de uma represa social. Aparentemente, muitas pessoas em Lake Oswego tinham observações similares sobre Dorothy, mas nunca haviam tido coragem ou oportunidade de expressá-las. Por volta das 11 da noite, Michael e eu estávamos exaustos de atender telefonemas e responder mensagens de texto. Decidimos desligar os celulares e tentar processar os eventos do dia. Você percebe, Michael disse, nos preparando chá na cozinha, que isso vai mudar tudo entre nós e meus pais, né? Eu sei, respondi. A questão é, mudar para melhor ou para pior? Honestamente, acho que para melhor. Mesmo com toda a drama e a crise da minha mãe, sinto como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Não sabia como estava sendo difícil carregar todas essas mentiras e segredos. Antes que pudéssemos discutir mais, a campainha da porta tocou. Michael olhou para mim com uma expressão questionadora. Eram quase meia-noite, que diabos? Quando ele abriu a porta, encontramos Robert parado do lado de fora, segurando um buquê de flores murchas, claramente sobras dos arranjos da festa, e com uma expressão completamente derrotada. Pai, o que você está fazendo aqui? Como está Dorothy? Dorothy está dormindo. O médico deu um sedativo. Ela vai ficar bem fisicamente. Robert entrou devagar, como se cada passo doesse. Mas emocionalmente, vamos precisar de tempo. Ele se virou para mim, e vi lágrimas nos olhos de um homem que raramente mostrava qualquer emoção além de educado desconforto. Sarah, minha filha, eu vim aqui para fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Ele respirou fundo. Vim aqui para pedir desculpas. Robert, não, deixe-me falar. Por favor. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele falava. Deixei minha esposa te tratar como menos que família por 8 anos. Deixei ela diminuir suas conquistas, menosprezar sua carreira, questionar suas prioridades. Tudo enquanto você secretamente nos salvava da ruína financeira. Ele se sentou pesadamente no sofá, de repente parecendo muito mais velho do que seus 68 anos. A verdade é que sempre soube que tinha algo estranho com os bônus de Michael. Um professor público não recebe bônus de $15,000 por consertar um telhado. Mas era mais fácil fingir que acreditava do que enfrentar nossa situação real. Por que vocês não falaram conosco sobre os problemas financeiros? Michael perguntou. Poderíamos ter encontrado uma solução together, como família. Robert riu amargamente.
Porque sua mãe tem orgulho demais para admitir fraqueza, e eu sou covarde demais para contrariá-la. Preferimos viver uma mentira elegante do que enfrentar uma verdade humilhante. Ele olhou diretamente para mim. Sarah, em 40 anos de casamento, nunca vi Dorothy tão quebrada quanto ela estava hoje quando percebeu o que havia feito. Não só a você, mas a nossa família inteira. Ela entende agora? Ela entende que foi uma hipócrita cruel por 8 anos, sim. Entende que você salvou nossa casa, nosso estilo de vida, nossa dignidade social. Tudo enquanto ela te atacava por não contribuir adequadamente para a família. Robert esfregou o rosto com as mãos. E agora, ela terá que viver com a vergonha pública do que fez. Todo Lake Oswego vai saber que Dorothy Henderson humilhou publicamente a Nora, que estava secretamente financiando sua vida social. A ironia era quase poética. Dorothy, que valorizava aparências sociais acima de tudo, agora teria que enfrentar o julgamento social que tanto temia. O que acontece agora? Perguntei. Agora, Robert disse, se levantando lentamente, nós tentamos reconstruir nossa família sobre uma base de honestidade em vez de ilusões. E começamos com Dorothy pedindo um perdão que ela nem tem certeza de que merece. Ele se dirigiu para a porta, mas parou e se virou uma última vez. Sarah, uma última coisa. Dorothy pode levar tempo para admitir isso, mas eu vou dizer agora. Você não é apenas parte desta família. Você tem sido o esteio desta família. Eu lamento profundamente que levou uma humilhação pública para nos reconhecermos isso. Depois que Robert saiu, Michael e eu ficamos sentados em silêncio na sala de estar, processando as repercussões do dia mais dramático de nosso casamento. O que você acha que vai acontecer com seus pais? Perguntei eventualmente. Honestamente? Acho que isso pode ser a melhor coisa que já aconteceu conosco como família, Michael respondeu. Doloroso como o inferno, mas necessário. Quando finalmente fomos para a cama naquela noite, percebi que pela primeira vez em 8 anos, nem eu estava preocupada sobre o que Dorothy pensava de mim. O segredo havia sido revelado, as verdades haviam sido faladas, e as consequências, por melhores ou piores que fossem, finalmente estavam em movimento. A tempestade havia passado. Agora era hora de ver que tipo de paisagem restaria quando a poeira baixasse. E foi assim. A segunda-feira após a festa de Dorothy, amanheceu com uma sensação surreal de normalidade. Acordei no horário habitual, preparei café, verifiquei e-mails de trabalho, como se não tivesse acabado de explodir publicamente a dinâmica de 8 anos da minha família política. Mas a ilusão de normalidade durou exatamente 15 minutos, o tempo que levou para meu telefone começar a tocar incessantemente. A primeira ligação foi de Jessica, minha assistente no escritório. Sarah, você precisa ver as redes sociais, ela disse, sua voz misturando excitação e preocupação. Alguém da festa postou um vídeo do seu discurso no Instagram. Já tem mais de 10.000 visualizações. Meu sangue gelou. Um vídeo? Do discurso inteiro? A maior parte dele. E os comentários? Bem, é meio dividido. Algumas pessoas estão te chamando de heroína, outras estão dizendo que você humilhou uma idosa publicamente. Ótimo. Como se a situação familiar não fosse complicada o suficiente, agora eu havia me tornado uma sensação viral nas redes sociais de Portland. A segunda ligação foi ainda mais inesperada. Um repórter do Portland Business Journal. Ms. Mitchell? Meu nome é David Chen, sou jornalista do PBJ. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre os eventos do fim de semana e sobre sua empresa. Como vocês souberam sobre isso? Perguntei, genuinamente confusa. O vídeo está circulando bastante nas redes sociais locais. Além disso, várias pessoas nos contataram mencionando que você é uma empresaria significativa na região, mas que permaneceu relativamente fora do radar público.
Estamos interessados em fazer uma matéria sobre empreendedoras femininas em Oregon, que estão construindo negócios de sucesso sem buscar os holofotes. Por um momento, fiquei sem palavras. Em menos de 72 horas, havia passado de ser a nora fracassada, escondida em um casamento, para ser uma empresaria de interesse jornalístico. Posso ligar de volta? Perguntei. Preciso processar isso tudo primeiro. Michael estava se preparando para ir trabalhar quando lhe contei sobre as ligacos. Sua Rea Cal me surpreendeu. Em vez de preocupação, vi algo que parecia orgulho genuíno em seus olhos. Sabe de uma coisa, Sarah? Talvez seja hora de você parar de se esconder. Você construiu algo incrível com sua empresa. Por que não deixar as pessoas saberem? Porque não quero que pensem que fiz aquilo na festa para ganhar publicidade. Quem se importa com o que pensam? Você fez aquilo porque estava cansada de ser tratada injustamente. Se isso resultou em reconhecimento profissional, é porque você merece. Durante a manhã tentei focar no trabalho, mas foi impossível. 3 clientes em potencial ligaram mencionando que haviam ouvido falar da minha empresa recentemente. 2 clientes existentes ligaram para oferecer apoio pessoal, dizendo que sempre souberam que EU era mais impressionante do que aparentava. A ligação mais significativa veio por volta do meio-dia. Era Dorothy. Sua voz estava quase irreconhecível. Baixa, quebrada, desprovida da confiança autoritária que EU conhecia há 8 anos. Sarah? Você poderia vir aqui em casa? Precisamos conversar, hesitei. Dorothy, não tenho certeza se é uma boa ideia ainda. Talvez devêssemos esperar mais alguns dias. Por favor. A palavra saiu como um sussurro desesperado. E eu sei que não mereço. Mas, por favor. 20 minutos depois, estava parada na frente da casa vitoriana familiar em Lake Oswego, sentindo uma mistura estranha de apreensão e curiosidade. Robert abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Obrigado por vir, ele disse simplesmente. Ela está na sala de estar. Encontrei Dorothy sentada em sua poltrona favorita, mas ela parecia uma versão diminuída de si mesma. Sem maquiagem, vestindo robe simples, cabelos despenteados. Era como ver uma rainha deposta tentando se ajustar à vida comum. Sente-se, por favor, ela disse gesticulando para o sofá. Sua voz estava rouca, provavelmente de chorar. Sentei-me, mas mantive uma distância segura. O silêncio se estendeu por vários minutos antes que ela finalmente falasse. Você deve estar se sentindo muito vindicada agora. Não era exatamente o que eu estava esperando ouvir. Na verdade, não. Principalmente me sinto triste. Ela me olhou com surpresa genuína. Triste? Triste porque chegamos a esse ponto. Triste porque você passou 8 anos me vendo como uma ameaça em vez de como família. Triste porque você se machucou tentando me machucar. Dorothy começou a chorar. Não o choro dramático que eu havia visto dela antes, mas lágrimas silenciosas de vergonha real. Eu fui uma pessoa terrível com você, ela disse finalmente. 8 anos de crueldade. E o pior é que eu sabia que estava sendo cruel. Eu apenas não conseguia parar. Por quê? Perguntei genuinamente. Por que era tão importante para você me diminuir? Ela ficou quieta por um longo tempo, lutando visivelmente consigo mesma. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Porque você representava tudo que eu nunca tive coragem de ser. A honestidade crua da confissão me pegou desprevenida. Quando me casei com Robert em 1978, as mulheres da minha geração tinham escolhas muito limitadas. Você se casava, tinha filhos, cuidava da casa e encontrava sua identidade através do sucesso do seu marido. Eu nunca questionei isso. Era simplesmente como as coisas eram. Ela enxugou os olhos com um lenço amassado.
Mas quando você apareceu, jovem, ambiciosa, se recusando a abrir mão dos seus sonhos profissionais mesmo depois de se casar, você me fez questionar se eu havia desperdiçado minha vida. E em vez de admirar sua coragem, eu a ressenti por me fazer sentir inadequada. Era a primeira vez em 8 anos que Dorothy estava sendo completamente honesta comigo, e a vulnerabilidade em sua voz era quase dolorosa de ouvir. E quando os problemas financeiros começaram, ela continuou, e Robert começou a receber esses bônus misteriosos, eu sabia que algo não estava certo. Mas admitir isso significaria admitir que talvez precisássemos da ajuda da Nora, que eu havia passado anos menosprezando. Então você sabia, eu suspeitava. E quanto mais suspeitava, mais cruel eu ficava com você, porque cada dólar que você contribuía era uma prova de que eu estava errada sobre tudo, sobre você, sobre valores familiares, sobre o que realmente importa na vida. Sentei-me em silêncio, absorvendo essa raiva local. Por todos esses anos, eu havia assumido que Dorothy genuinamente acreditava nas coisas cruéis que dizia. Descobrir que ela sabia que estava errada de alguma forma tornava tudo pior e melhor ao mesmo tempo. O que você quer de mim agora, Dorothy? Perdão, ela disse imediatamente. Eu sei que não mereço. Sei que passei anos demais sendo horrível para simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo volte ao normal. Mas preciso que você saiba que reconheço completamente o que fiz. Ela se inclinou para a frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Sarah, você salvou nossa família. Nossa casa, nossa dignidade, nosso estilo de vida. Tudo isso existe porque você escolheu ajudar pessoas que não mereciam sua bondade. E eu retribui tentando destruir sua autoestima. E agora? Agora eu quero aprender a ser a sogra que você merecia ter desde o início. Se você me deixar. A oferta pairou no ar entre nós. Parte de mim queria rejeitar imediatamente. Era tarde demais para um recomeço verdadeiro? Mas outra parte de mim, a parte que sempre quis uma família verdadeira, estava curiosa para ver se Dorothy realmente poderia mudar. Vai levar tempo, disse finalmente. Muito tempo. E eu não vou fingir que os últimos 8 anos não aconteceram. Eu entendo. E você terá que provar, através de atos, não de palavras, que realmente mudou. E eu entendo isso também. Robert apareceu na porta da sala, claramente tendo escutado pelo menos parte da conversa. Sarah, ele disse, há outra coisa que precisamos discutir. A questão financeira. Meu estômago se contraiu. A conta da festa? Entre a festa e nossas outras dívidas, tivemos aproximadamente $120 mil que não temos, Robert disse sem rodeios. Vamos ter que vender a casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Esta casa havia estado na família Henderson por 3 décadas. Era mais que uma propriedade. Era símbolo de status, história familiar, identidade social. A menos que, Dorothy disse hesitantemente, você estivesse disposta a nos emprestar o dinheiro oficialmente. Com juros. Com contratos adequados. Como um investimento empresarial real. A proposta me surpreendeu. Vocês querem que eu empreste $120 mil para vocês? Queríamos que você considere isso, Robert corrigiu, como uma transação empresarial legítima. Você seria um investidor na propriedade, receberia retorno sobre o investimento, teria proteção legal completa. Era uma mudança radical na dinâmica familiar, de doacos secretas envergonhadas para uma parceria financeira transparente. Vou pensar sobre isso, respondi honestamente. Mas qualquer arranjo que fizermos será completamente transparente. Nada mais de fingir que o dinheiro vem de outros lugares. Concordamos totalmente, Dorothy disse rapidamente. Quando saí da casa dos Henderson naquela tarde, minha cabeça estava girando com possibilidades. Pela primeira vez em 8 anos,
sentia que talvez pudéssemos construir um relacionamento familiar baseado em honestidade mútua e respeito real. Mas ainda havia uma longa jornada pela frente. Dorothy havia pedido perdão, mas perdão real levaria muito mais do que uma conversa emocional. Precisaria de mudanças consistentes de comportamento, respeito demonstrado e a reconstrução lenta da confiança, que havia sido destruída por anos de crueldade sistemática. Estava disposta a tentar? Talvez. Mas desta vez seria nos meus termos, com minha dignidade intacta, e com a verdade finalmente visível para todos verem. 6 meses se passaram desde a noite que mudou tudo. Enquanto escrevo essas últimas palavras da minha história, estou sentada no escritório da Mitchell Financial Solutions, que agora ocupa um andar inteiro de um prédio comercial no centro de Portland. Pela janela, posso ver o movimento constante da cidade que se tornou verdadeiramente minha casa. A matéria do Portland Business Journal foi publicada 3 semanas após a festa, com o título A Empresária Silenciosa, como Sarah Mitchell construiu um império financeiro longe dos holofotes. O artigo não mencionou os detalhes dramáticos daquela noite, mas focou na minha trajetória profissional e no crescimento impressionante da empresa. O resultado foi uma avalanche de novos clientes e, mais importante, o reconhecimento público que eu nunca havia buscado, mas que acabou sendo libertador. Minha equipe cresceu de 8 para 15 funcionários. Abrimos uma segunda filial em Eugene e estamos considerando expandir para Seattle. O faturamento anual projetado para este ano é de $800 mil, quase o dobro do ano anterior. Mas o crescimento profissional, por mais gratificante que seja, não é nem de longe a mudança mais significativa em minha vida. A transformação real aconteceu na minha família. Dorothy cumpriu sua palavra de forma que eu nunca imaginei ser possível. Nas primeiras semanas após nossa conversa, eu estava cética. Afinal, como alguém muda padrões de comportamento profundamente enraizados depois de décadas? Mas ela me surpreendeu consistentemente. A primeira mudança real veio quando Michael e eu fomos jantar na casa deles uma semana após nossa conversa emocional. Em vez do interrogatório sutil habitual sobre minha carreira versus responsabilidades familiares, Dorothy me fez perguntas genuínas sobre meus clientes, meus desafios empresariais, meus planos de expansão. Mais impressionante ainda, ela realmente escutou as respostas. Sarah, ela disse durante a sobremesa, estive pensando sobre aquele cliente SU que mencionou o que está expandindo para o mercado asiático. Minha prima Helen trabalha em comércio internacional há 20 anos. Talvez vocês pudessem se encontrar? Era a primeira vez em 8 anos que Dorothy havia oferecido ajudar com minha carreira em vez de tentar sabotá-la. A mudança mais dramática veio quando ela começou a me incluir genuinamente nas decisões familiares. Quando surgiram problemas com o seguro de saúde de Robert, ela me ligou pedindo conselhos sobre opções de cobertura. Quando quiseram refinanciar parte de suas dívidas, ela pediu-me a orientar com o profissional, e realmente seguiu meus conselhos. Mas o momento que realmente me convenceu de que a mudança era real aconteceu durante um almoço, com Margaret Thompson e outras mulheres de Lake Oswego, 3 meses após a festa. Dorothy me levou como sua convidada, e quando Margaret fez um comentário casual sobre mulheres modernas que negligenciam a família por carreira, Dorothy imediatamente a corrigiu. Margaret, isso é uma perspectiva antiquada, Dorothy disse firmemente. Sarah demonstrou que é perfeitamente possível ser uma empresária excepcional e uma esposa dedicada. Na verdade, ela tem sido um exemplo para mim sobre como equilibrar ambições pessoais com compromissos familiares. Quase engasguei com minha salada ao ouvir Dorothy, a mesma mulher que havia passado anos me criticando por exatamente essas qualidades, defendendo publicamente minhas escolhas de vida. Quanto ao empréstimo de $120 mil,
Decidimos frustrá-lo como um investimento conjunto na propriedade. Contratei advogado especializado em direito imobiliário para criar acordo que protegia todos os envolvidos. Dorothy e Robert mantiveram 60% da casa e eu adquiri 40%, e recebo uma renda mensal de aluguel pela minha parte. Mais importante, todas as transações são transparentes e documentadas adequadamente. O arranjo financeiro funcionou melhor do que qualquer de nos esperava. Robert, livre do estresse de dívidas esmagadoras, está visivelmente mais saudável e relaxado. Dorothy, sem a pressa de manter aparências impossíveis, descobriu uma versão mais autêntica de si mesma, que é infinitamente mais agradável de conviver. Michael floresceu com a nova dinâmica familiar. Sem ter que mediar constantemente entre sua esposa e sua mãe, ele pode se concentrar em sua própria carreira. Aplicou para uma posição administrativa na escola e foi promovido a vice-diretor, uma promoção que veio com um aumento salarial significativo e muito mais satisfação profissional. É engraçado, ele me disse na semana passada. Sinto como se nossa família tivesse sido disfuncional por anos. Mas todos nos estávamos fingindo que estava tudo normal. Agora que admitimos os problemas e os resolvemos, somos realmente felizes pela primeira vez. Mas, talvez a mudança mais tocante tenha sido ver Dorothy desenvolver uma identidade própria pela primeira vez em décadas. Livre da necessidade de competir comigo ou de manter uma fachada de superioridade, ela redescobriu interesses que havia abandonado há anos. Voltou a pintar, algo que fazia antes de se casar, e suas aquarelas são realmente impressionantes. Começou a fazer trabalho voluntário em uma organização local que ajuda mulheres idosas com planejamento financeiro. Irônico, não é? Ela agiu durante nosso último jantar familiar. Estar ajudando outras mulheres com finanças quando passei décadas fingindo que dinheiro não importava. 2 meses atrás, algo aconteceu que simbolizou perfeitamente nossa transformação familiar. Dorothy estava organizando um jantar para o aniversário de Robert. Uma celebração muito mais modesta que sua festa de 65 anos. E ela me perguntou se eu poderia dar uma pequena apresentação sobre planejamento de aposentadoria para alguns dos convidados que estavam interessados em meus serviços. Você tem certeza? Perguntei, genuinamente surpresa. Você quer que eu fale sobre trabalho em uma festa de família? Será? Ela respondeu com um sorriso que finalmente chegava aos olhos. Você é uma especialista reconhecida em algo que várias pessoas precisam. Por que eu não iria querer compartilhar sua expertise com nossos amigos? Era o oposto completo da mulher que, 6 meses antes, havia me chamado de fracassada por focar demais na carreira. O jantar foi um sucesso absoluto. Fiz uma apresentação informal sobre estratégias de aposentadoria, que resultou em 3 novos clientes e vários contatos profissionais valiosos. Mas o momento mais gratificante foi quando Dorothy se levantou para fazer um brinde. Quero brindar a minha nora, Sarah, ela diz, erguendo sua taça. Uma mulher que me ensinou que nunca é tarde demais para reconhecer quando estamos errados, mudar nossas perspectivas e construir relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de competição. Houve aplausos sinceros ao redor da mesa, mas o que mais me tocou foi a expressão de orgulho genuíno no rosto de Dorothy. Não o orgulho condescendente que eu estava acostumada, mas o orgulho real de uma sogra por sua nora. Claro, nossa relação não é perfeita. Ainda há momentos de tensão, ocasiões em que velhos padrões tentam resolver. Há conversas difíceis sobre boundaries e expectativas. Dorothy ainda luta às vezes com sua tendência de dar conselhos não solicitados, e eu ainda tenho que me lembrar de que perdão é um processo, não um evento único. Mas a diferença fundamental é que agora temos uma base de honestidade e respeito mútuo sobre a qual podemos construir. Quando surgem problemas, os enfrentamos diretamente em vez de deixá-los fermentar em ressentimento. Na semana passada, Dorothy fez algo que teria sido impensável há 6 meses.
Ela me ligou pedindo conselhos financeiros pessoais, não sobre emergências familiares, mas sobre como investir uma pequena herança que havia recebido de uma tia distante. Você é a especialista da família, ela disse simplesmente. Quem mais eu deveria consultar? Sentada agora no meu escritório, refletindo sobre esta jornada, percebo que a história que vivi now é realmente sobre dinheiro ou sucesso profissional. É sobre autenticidade, sobre a coragem de parar de se esconder, sobre o poder transformador da verdade. Por 8 anos, mantive meu sucesso em segredo para preservar a paz familiar. Mas paz construída sobre mentiras não é paz real, é apenas ausência temporária de conflito. Verdadeira harmonia familiar só pode existir quando todos os membros se sentem valorizados e respeitados por quem realmente são. Dorothy aprendeu que uma nora bem-sucedida não é uma ameaça à sua identidade como matriarca, mas sim um ativo para toda a família. Robert aprendeu que admitir vulnerabilidade financeira não é humilhação, mas sim o primeiro passo para encontrar soluções reais. Michael aprendeu que pode apoiar tanto sua esposa quanto seus pais, sem ter que escolher lados. Isso aprendi que esconder quem você é para fazer outros se sentirem confortáveis é uma forma de autotraição que, inevitavelmente, gera ressentimento e explosões destrutivas. Hoje, quando encontro outras mulheres que estão lutando com dinâmicas familiares similares, sogras críticas, maridos que evitam conflito, a pressão de diminuir suas conquistas para acomodar egos frágeis de outros. Compartilho minha história não como um modelo a ser seguido, mas como prova de que mudança real é possível. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por uma família disfuncional é parar de permitir que a disfunção continue. Às vezes, a verdade, mesmo quando dolorosa, é o único caminho para a cura real. 6 meses atrás, eu era uma mulher bem-sucedida, vivendo uma mentira sobre seu próprio valor. Hoje, sou uma filha, esposa, empresária e membro da comunidade que vive autenticamente, sem desculpas ou esconderijos. E nossa família? Nossa família finalmente aprendeu que amor real não requer que ninguém se diminua para que outros se sintam maiores. Aprendemos que cada pessoa pode brilhar com sua própria luz, sem diminuir o brilho dos outros. Esta é a verdadeira lição da minha história. Que famílias mais fortes são construídas quando cada membro é celebrado por suas contribuições únicas, em vez de forçado a se encaixar em moldes que nunca lhes serviram. E às vezes, tudo o que é necessário é uma pessoa ter coragem suficiente para parar de fingir e começar a viver sua verdade. Mesmo que isso signifique causar uma tempestade temporária que, no final, limpará o ar para todos. Hoje, quando Dorothy me apresenta para pessoas novas, ela diz: "Esta é minha nora Sarah." Ela é uma das consultoras financeiras mais talentosas de Portland, e nós temos muita sorte de tê-la em nossa família. E quando ela diz isso, pode ver em seus olhos que ela realmente sente isso. Essa é a diferença que a verdade faz. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.